Graça e paz, meu querido. Deus abençoe muito a sua vida hoje. Nós estamos iniciando a nossa quinta aula sobre a história da igreja, onde nós estamos falando sobre a história da igreja antiga, que é o nosso primeiro módulo sobre as várias idades da igreja. E esse módulo ele vai do ano 5 a.C. até o ano 590 depois de Cristo. E essa é a nossa aula de número 5, onde nós vamos falar sobre os concílios ecumênicos e a formação da Bíblia, especialmente a formação do Novo Testamento. A gente vai saber, a gente vai tentar entender um pouquinho como que o Novo Testamento ele foi formado com seus 27 livros, de uma forma bem tranquila, bem didática. E agora nós vamos falar sobre os nossos concílios ecumênicos. Afinal, o que são os concílios? Muitas pessoas já ouviram falar esse termo, esse termo pode ser algo novo, mas para a gente poder definir bem o que são os concílios, é interessante que nós possamos analisar aquilo que o próprio dicionário nos fala a respeito dos concílios. Então, o Dicionário Internacional de Teologia vai falar para nós que os concílios são as 7 assembleias eclesiásticas mundiais, ou seja, o encontro mundial de todos os cristãos, de toda a liderança cristã, de todos os bispos cristãos, e eles foram realizados entre 325 e 787. Geralmente, eles são conhecidos como concílios ecumênicos. As decisões de natureza doutrinária elas foram consideradas normativas para toda a igreja. E isso, meus queridos, nós estamos falando que os 7 concílios eles têm essa normativa para todas as igrejas antes do cisma, do grande cisma, da grande divisão da igreja que aconteceu no ano de 1054, quando a igreja cristã ela foi dividida em igreja do Ocidente, com a igreja católica romana, e a igreja do Oriente, que era a igreja ortodoxa. E esses concílios ainda continuam válidos para essas religiões de forma total. E além das decisões de cunho doutrinário, os concílios adotaram cânones, ou seja, cânones são regras disciplinares que mantiveram a sua importância. E a respeito de nós, os protestantes, a reforma protestante ela vai criticar os concílios, de modo que ela vai reconhecer apenas a autoridade dos 4 primeiros concílios. Os 4 primeiros concílios ecumênicos eles serão reconhecidos pela maioria das igrejas protestantes. E os concílios que a igreja protestante reconhece é o primeiro concílio que aconteceu em Nicéia no ano de 325 d.C., o concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 381 d.C., o concílio de Éfeso, que aconteceu no ano de 431 d.C., e, por fim, o concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451 d.C. Então, esses 4 concílios são os concílios que a reforma protestante, que os protestantes eles vão considerar válidos, normativos, cujas suas doutrinas serão extremamente fundamentais para a fé cristã. E qual era a necessidade, então, dos concílios? Nós vimos quais foram os concílios, principalmente os 4 concílios que a reforma protestante ela considera como válido. E agora é importante a gente falar por que o concílio ele era necessário. A gente tem que entender que o primeiro concílio da igreja ele aconteceu no ano de 49 d.C., e a finalidade dele foi tratar sobre a questão da circuncisão. Esse concílio ele está narrado lá em Atos 15. Lucas, então, ele vai contar para nós sobre aquela reunião que aconteceu, sobretudo envolvendo os apóstolos, e nós tivemos ali naquela reunião 3 personagens de destaque, os quais foram Pedro, Paulo e Tiago. Pedro, que contou a sua experiência com Cornélio, Paulo e a sua experiência com a conversão dos gentios, e Tiago, que por fim vai fazer uma defesa extremamente importante em relação à validade da salvação dos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não pertenciam ao judaísmo, aquelas pessoas que não foram circuncidadas. E a circuncisão ela vai ser um aspecto importante aqui para os cristãos, porque nós vamos ver que muitos fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, eles vão falar que era obrigatório que os cristãos novos, principalmente os gentios que ainda não tinham sido circuncidados, que eles passassem por esse ritual, porque era uma aliança já estabelecida com Abraão. E então, eles chegarão à conclusão que, por todos os sinais que o Espírito Santo ele está realizando no meio dos gentios, a circuncisão
para esse grupo de pessoas ela não era necessária. Então, esse formato, utilizado pelos líderes da igreja primitiva, ele foi copiado, digamos assim, ele serviu de inspiração para a igreja nos séculos subsequentes para a resolução de conflitos. E quais são esses conflitos que a igreja antiga, então, ela precisava resolver? A gente tem que ter em mente que, primeira coisa, a igreja ela não nasce em Roma. A igreja ela vai nascer no Oriente, ou seja, toda a base de pensamento, toda a base de interpretação acerca dos fatos e da Bíblia, ela tem a sua origem primária no Oriente. Porque nós, ocidentais, nós sempre colocamos que nós somos o centro do mundo, principalmente os europeus nesse período. A gente tinha um eurocentrismo muito grande, depois que a igreja se dividiu, depois que Roma foi dividida em dois impérios. E então, quando Roma ela começa a ter esse protagonismo dentro do cristianismo, ela começa a tomar para si essas responsabilidades. Mas só que essa questão, principalmente da questão da interpretação e do labor teológico, do fazer teologia, ele já é mais antigo do que a própria cidade de Roma, nesse sentido do seu protagonismo no cristianismo. E nesse período aqui, quando a gente começa a olhar a igreja antiga, nós tínhamos basicamente duas escolas de pensamento. Uma que ficava na Síria, que era a escola de Antioquia, e a outra que ficava no Egito, a escola de Alexandria. E basicamente os conflitos religiosos, os conflitos teológicos, eles eram capitaneados por essas duas escolas. Ou seja, os concílios eles tinham um papel de moderação em relação tanto à escola de Antioquia quanto à escola de Alexandria. E além disso, eles também tinham a necessidade de responder aquelas heresias que nós falamos nas nossas últimas aulas, que estavam ali nutrindo e corrompendo o pensamento dos cristãos naquela época. Então, os concílios eles tinham esse papel de mediação. Portanto, quanto nós conhecemos melhor o que era a escola siríaca, ou seja, a escola de Antioquia e a escola alexandrina, que era a escola da cidade de Alexandria no Egito, nós conseguimos entender um pouco melhor como que se davam essas disputas teológicas. Portanto, meus queridos, como a gente tem então esses conflitos entre duas escolas de pensamento teológico nesse período, é importante também que nós possamos entender qual que era o contexto da igreja antiga para que houvesse esse interesse na resolução desses conflitos. Como nos dias atuais, a igreja ela sempre foi muito estratificada e dividida, ou seja, naquele período não existia uma igreja única que prestava o seu culto de uma forma parecida, similar, onde todos eles falavam a mesma coisa e pensavam as mesmas coisas em relação a Jesus Cristo. Não. Naquele período nós tínhamos uma igreja muito, muito, muito diferente. E isso se dava a vários contextos, como língua, cultura, pensamentos que os líderes da igreja tinham. Então nós tínhamos igrejas que pensavam a respeito de Cristo coisas diferentes. E isso se dava, igual a gente falou nas nossas últimas aulas, principalmente a falta de uma Bíblia, um cânon definido, e também principalmente aquelas igrejas que, por exemplo, a maioria das igrejas já aceitavam os 4 evangelhos. Então, muitos deles interpretavam de forma diferente ou até mesmo errada a questão dos evangelhos. E, meus queridos, a gente precisa então de ter isso em mente, que a igreja ela era diferente. A igreja ela tinha essas diferenças. Porém, no ano de 313, quando o Edito de Milão é assinado por Constantino, a igreja ela se torna livre das perseguições. Ela passa a ser uma religião legalizada. Não quer dizer que ela ainda se tornou a religião oficial do Estado. Isso só vai acontecer mais tarde com o imperador Teodósio. Porém, a igreja ela passa a ser uma religião legalizada e, além disso, Constantino ele via na igreja a massa de cimento, aquilo que ele precisava para poder unir novamente o Império Romano. Então, Constantino ele vai utilizar-se do cristianismo como uma forma de salvar o seu império. E com o protagonismo desse cristianismo no Império, Constantino ele queria fazer o uso político do cristianismo. Então era necessário que essas discussões teológicas, principalmente encabeçadas pela escola de Antioquia e Alexandria, elas fossem apaziguadas e aquilo que a igreja acreditasse fosse algo definido. Nós vamos ver que como o Império ele era regido por leis,
Constantino ele também tinha a ideia de que a igreja deveria ser regida por leis. E essas leis elas deveriam ser cumpridas. Ou seja, as doutrinas, o produto final que ficasse acordado dentro dos concílios, eles deveriam ser adotados por toda a igreja em todo o império. E o imperador, como um instrumento de garantia, de execução, de que essas doutrinas elas seriam sim adotadas em todo lugar. Os concílios, então, eles criavam dessa forma uma constituição eclesiástica. É como se fosse uma lei suprema que estaria apenas abaixo da própria Bíblia. Ou seja, nós teríamos a Bíblia em primeiro lugar, como juiz de todas as coisas, e abaixo da Bíblia, a autoridade imediata cabia justamente ao concílio. Então, se nós pensarmos dessa forma, com o concílio com esse cunho político, com esse cunho de fazer cumprir aquilo que fosse decidido nele, nós não temos em Atos 15 um concílio, e sim uma reunião apostólica, onde que ficou deliberado que a circuncisão ela não é determinante para que a pessoa ela seja salva ou não. De modo que aqueles que não haviam sido circuncidados e aceitaram a Jesus Cristo, eles seriam sim considerados salvos e partes da aliança de Jesus. E é muito bom nós percebermos que o concílio ele tinha características. Eles possuem então esse caráter oficial, porque eles eram convocados pelos imperadores, eram financiados pelo próprio império. Eles possuem um caráter normativo, ou seja, aquilo que o concílio resolver será considerado como uma lei, como uma ordem em toda a igreja. E eles são ecumênicos. Por que ecumênicos? Porque neles vão participar lideranças de toda a parte do império, de toda a parte do mundo. É um encontro mundial, ou seja, nós tínhamos vários e vários bispos que eles pensavam diferentes entre si. Muitos desses bispos eles se excomungavam, ou seja, eles não declaravam que o outro bispo que pensava diferente dele pertencia ao cristianismo e vice-versa. E nessa época eles faziam isso muito trocando cartas. Só que Constantino, então, ele quer que esse caos entre esses bispos ele termine, ele finalize assim, de acordo com a decisão que fosse tomada pelo concílio. Muito importante, então, nós destacarmos o nosso primeiro concílio, que foi o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325. Esse concílio ele foi convocado pelo imperador Constantino. E quais foram, então, as razões para que o Concílio de Nicéia ele acontecesse? Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que o principal foco de discussão do Concílio de Nicéia foi a heresia ariana. O que Ário, ele falava? Ário falava assim que Jesus Cristo ele não era Deus, no sentido de que ele não era eterno igual ao Deus Pai. Ele havia sido criado em um determinado momento, antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, mas ele era a primazia dessa criação, então ele foi criado, ou seja, ele não era eterno, ele era infinito, ele é um Deus, mas só que ele é um Deus criado e ele é subordinado ao Pai, no sentido de que ele é menor do que o Pai. Então, basicamente é isso que a heresia ariana ela fala. E naquele momento da igreja nós tínhamos muitos e muitos adeptos em relação à heresia ariana. Alguns historiadores chegam a afirmar que o número de cristãos arianos ele era superior em número aos cristãos ortodoxos, que são aqueles que acreditam que Jesus ele é eterno. É justamente o pensamento que vai prevalecer em Nicéia. Então Constantino, diante de toda essa confusão ariana, o que ele faz? Ele vai convocar esse concílio, ele vai convocar essa assembleia, que será presidido por ele mesmo, o imperador, e que irá funcionar nos moldes do Senado romano, que seria que todas as pessoas ali teriam direito a voto, e a maioria, proposição que tivesse a maioria de votos, ela sim seria a proposição aceita pela igreja e então imposta à igreja. Esse concílio ele vai iniciar no dia 20 de maio e terminar no dia 19 de junho do ano de 325, na cidade de Nicéia, que é a atual Iznik, que fica na Turquia. Participaram cerca de 318 bispos nessa reunião. Esse número, muitos consideram que seja um número falacioso, um número mentiroso, e acreditam que tenha participado cerca de 250 bispos. Mas não é algo que a gente consegue ter uma comprovação ideal sobre isso.
Mas é importante a gente destacar que Ário, aquele que vai defender o precursor da heresia ariana, ele era um excelente pregador e plantador de igrejas. Mas as ideias dele, que era uma heterosia, ou seja, a substância de Deus Pai e de Deus Filho, elas eram diferentes, foram condenadas já em 2 sínodos anteriores, que foi o sínodo de Alexandria e o sínodo de Antioquia, ou seja, as duas escolas de pensamento que dominavam na época já haviam condenado a heresia ariana, de modo que ele não achava mais espaço dentro da cristandade, apenas as novas igrejas que eram fundadas por ele. Diz que Ário ele era um pregador muito bom e ele começou então a plantar suas próprias igrejas, ensinando as suas próprias doutrinas. E ele tinha um apoio grande no Ocidente. Alguns doutores, que são considerados doutores da igreja, como Eusébio, e até o próprio Osio de Córdoba, que depois vai ser exilado juntamente com ele, eles apoiavam fortemente Ário, porque as ideias de Ário, elas distinguiam muito bem a pessoa do pai e do filho. E isso na época era um problema, porque as pessoas enfrentavam uma outra heresia chamada de modalismo. Ou seja, existe apenas um Deus que se manifesta de 3 modos. O Deus é apenas um e ele vai se manifestar em formato de pai, em forma de filho e em forma de espírito. Mas não são pessoas diferentes na Trindade, igual é o pensamento trinitário e assim como a teologia ortodoxa fala que funciona a Trindade. Dessa forma, para eles combaterem esse modalismo, as ideias de Ário elas eram muito mais fáceis de assimilar e muito mais críveis. Conseguiam combater bem essa heresia do modalismo, e isso se deu de tal ponto que até o próprio imperador Constantino ele era um adepto da heresia ariana. E dito isso, Osio de Córdoba, que foi o assessor pessoal de Constantino durante o concílio e também trocava muitas correspondências com ele, escreveu uma carta ao imperador falando sobre Ário, dizendo que esse teólogo, esse pregador, esse presbítero, ele havia sido excomungado da igreja sem ter tido nenhuma possibilidade de defesa. E então ele pedia, ele conclamava ao imperador para que fosse dado voz a esse pregador e que ele pudesse expor suas ideias. E diante de toda essa problemática que nós temos entre os bispos e presbíteros, Constantino então ele manda que a igreja ela se reúna e ela consiga resolver os seus próprios problemas e que aquilo que fosse acordado dentro do concílio seria validado em todo o império. Várias questões foram debatidas, não somente a controvérsia ariana, como a data da Páscoa, o comportamento do clero, a participação das mulheres na liderança da igreja e a divisão da igreja em sínodos em regiões também, isso foi algo debatido, e algumas diretrizes práticas e resoluções de conflitos foram resolvidas, mas nem todas. A igreja não conseguiu fechar todos os seus problemas, mas já foi sim um grande avanço, principalmente na parte de institucionalização da igreja. O principal resultado do concílio foi a promulgação do Credo Niceno, que ele vai afirmar que o Pai e o Filho eles possuem a mesma substância. Homo igual usia, substância, uma homoousia, de modo que o Filho ele é eternamente gerado, não criado. O que isso significa? Significa que na eternidade o Pai ele gerou o Filho. Quando que isso aconteceu? Na eternidade. Algo que nós não conseguimos distinguir o início disso. De modo que o Pai ele nunca existiu sem ter gerado o Filho e o Filho nunca existiu sem ter sido gerado pelo Pai. Quando a igreja então ela vai definir sobre a ontologia, ou seja, a essência do Filho, novas controvérsias irão surgir desse mesmo credo niceno e essas controvérsias serão levantadas. Porque muitos vão perguntar se Jesus era Deus, então como que o Pai, assim como o Pai, então como que ele poderia sofrer, como que ele poderia chorar, como que ele poderia morrer, sendo que ele era Deus? Isso era impossível, como que isso ia acontecer? Então, essas questões, como elas foram levantadas, teremos então o nosso segundo concílio, que foi o Concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 381, na cidade de Constantinopla, que é a atual Istambul, capital da Turquia. E esse concílio ele procurou justamente responder algumas lacunas que foram deixadas pelo Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia ele deliberou apenas sobre a divindade de Jesus, mas ele também não esclareceu a respeito do Espírito Santo. Então o imperador Teodósio foi aquele que oficializou a religião cristã como
religião oficial do Império. Ele vai convocar esse segundo concílio, e uma vez que ele não vai tratar apenas da pneumatologia, ou seja, da doutrina do Espírito Santo, ele também vai tratar sobre a volta do arianismo, porque nós teremos algumas ideias arianas que serão retomadas, que serão discutidas novamente a respeito da divindade de Jesus. Acredita-se que esse concílio tenha acontecido realmente nesse ano de 381, mas não é algo que nós conseguimos verificar. Bem mesmo a gente não consegue definir quais foram as datas em que esse concílio ocorreu. Nós sabemos que ele ocorreu porque existem registros sobre isso, e acredita-se que tenha sido no ano de 381. O concílio de Constantinopla ele não irá modificar nenhuma das resoluções adotadas pelo concílio de Nicéia. Ele não vai modificar o credo niceno. Ele vai apenas acrescentar a respeito da divindade de Jesus e vai procurar explicar melhor a questão da ideia da divindade de Cristo. Porque nessa época a gente tinha mais algumas heresias que começaram a aparecer. Nós tínhamos o apolinarismo, que falava sobre a mente de Cristo, que Cristo ele foi encarnado, mas a sua mente ela permaneceu divina, de modo que com Cristo ele tendo a mente divina, ele poderia ter, por exemplo, a onisciência. Cristo ele estaria no período que ele esteve na Terra, ele estaria, por exemplo, na Galileia, e mesmo assim ele saberia tudo o que estava acontecendo em Roma, porque ele tinha a mente divina, algo que por si só não é verdade. E o macedonianismo, que falava que o Espírito Santo ele não era um ente divino, ele não era um ser divino, ele era assim uma força de Deus. E essas serão as principais controvérsias discutidas nesse concílio, além do retorno das heresias arianas. Então, nesse momento, a ortodoxia ela vai se levantar para definir a doutrina da Trindade. Nós teremos aqui o papel fundamental de três pais da igreja, que eles são conhecidos como pais capadócios, que é Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno e Gregório de Nissa. Os três eles vão escrever muitas coisas, principalmente a respeito de Jesus, e definindo aqui aquilo que é Trindade. A ideia da divindade do Espírito Santo ela é defendida justamente porque o Espírito Santo ele vai aplicar na vida do crente uma obra redentora, ou seja, o fato de ser ele quem aplica a salvação dos nossos corações, isso por si só não poderia caracterizá-lo como uma força, como uma mera ação de Deus. Ele teria que ser o próprio Deus para poder realizar essa obra tão gloriosa e tão poderosa em nós. Após as deliberações de Constantinopla, nós teremos a promulgação do credo niceno-constinopolitano. E é muito interessante porque dentro do credo constinopolitano nós teremos todo o credo dos apóstolos, mas de uma forma muito mais profunda e de uma forma muito mais bem elaborada. Não que o credo dos apóstolos não seja, ele é mais simples, mas nós temos então um credo que ele tem uma profundidade maior, ele procura explicar mais acerca da Trindade. Depois nós teremos então o Concílio de Éfeso, que aconteceu no ano de 431 d.C. Ele foi convocado pelo imperador Teodósio II e funcionou entre 22 de junho a 31 de julho na cidade de Éfeso, que hoje é uma cidade chamada Selçuk, que fica na Turquia também, e ele contou com a participação de 250 bispos. Alguns historiadores da igreja vão falar que o concílio de Éfeso ele não foi um concílio, sim um sínodo. Mas nós, protestantes, consideramos ele como um concílio e adotamos aquilo que ele fala também. E ele teve a finalidade de deliberar sobre uma heresia de Nestório, que era o nestorianismo, e que era inclusive bispo da cidade de Constantinopla, que naquele momento ela ocupava um local de destaque na cristandade, porque a própria cidade de Constantinopla era a sede do império. Então, em Éfeso é reconhecida a unidade pessoal de Jesus Cristo, o qual é apenas uma pessoa. Por quê? O Nestório ele falava assim que Jesus ele era duas pessoas. Ele era uma pessoa humana e uma pessoa divina, como se fosse um casal. Só que nós, por sermos humanos, nós só conseguimos ver a parte humana de Jesus. Nós não temos a capacidade de ver a parte divina dele, apenas as suas manifestações. Desse modo, Jesus ele não era uma pessoa, ou seja, aquele que morreu na cruz foi apenas a parte humana de Jesus. E o divino ele apenas se reencontrou com ele no evento da sua ressurreição. E isso foi amplamente discordado por parte da ortodoxia,
no qual eles falavam que Jesus ele era apenas uma pessoa e não duas. Nós teremos então Cirilo de Alexandria como grande responsável por dar rumos a esse concílio. E um ponto importante também foi que Cirilo ele vai usar um termo chamado Theotokos, que significa mãe de Deus, quando ele vai se referir a Maria. Ou seja, ali ele está falando assim que quando Maria ela estava grávida, quando ela estava gestando Jesus dentro do seu ventre, não gerando, na verdade, gestando Jesus dentro do seu ventre, porque quem gerou ele foi o Espírito Santo. Então, quando Maria ela está grávida de Jesus, ela, na verdade, está gestando o próprio Deus. Deus que está dentro da barriga de Maria. Por isso que ela é considerada a mãe de Deus. Não no sentido de que ela é divina e também conseguiu conceber a Cristo por causa disso. Não. O sentido aqui é que ela foi uma mulher diferente nesse aspecto, né? Pois ela teve essa oportunidade, ela foi uma serva de Deus nesse momento, quando o anjo anuncia que ela iria ter o Salvador, o Messias. E então, nesse momento, sim, ela é considerada a mãe de Deus, mas no sentido que ela teve o filho, e esse filho dela, ele era o próprio Deus encarnado. Não que ela tenha tido alguma divindade. Só que esse termo ele vai trazer muita confusão, principalmente no cisma da igreja em 1054, onde muitas igrejas ortodoxas depois elas não vão assinalar esse concílio, justamente por causa desse termo. E por fim nós teremos o concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451. Ele foi convocado pelo imperador Marciano e ele funcionou entre 8 de outubro a 1º de novembro de 451 na cidade de Calcedônia, que é a atual Kadikoy, que fica na Turquia. E ele contou com a participação massiva de 520 bispos. Esse foi o maior concílio que nós tivemos nesse período. E ele tinha finalidade de deliberar sobre o monofisismo, que foi propagado por um herege chamado Eutiques após a morte de Cirilo. E o que o monofisismo ele falava? Falava assim que Jesus, na verdade, ele não possuía duas naturezas. Ele não possuía a natureza humana, ele possuía apenas a natureza divina. Por quê? Porque a natureza divina ela era tão grande, mas tão grande, que ela absorveu a natureza humana. É como se nós jogássemos uma gota de mel no oceano. Se você joga uma gota de mel no oceano, o oceano ele vai absorver esse mel. E isso funcionava da mesma forma no pensamento de Eutiques com a natureza humana e divina de Jesus. Então, no Concílio de Calcedônia vai ser reconhecida a dupla natureza de Jesus, sendo humano e divino ao mesmo tempo. Ou seja, Jesus ele possuía duas naturezas diferentes, uma hipostasis. Ele tinha um encontro de duas naturezas diferentes, mas é apenas um ser. E o credo calcedoniano ele vai falar que Jesus ele é perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. Esse mesmo é, na verdade, Deus e realmente homem. Então, para nós finalizarmos aqui a nossa parte de concílios, eu queria passar para vocês alguns dos credos que foram definidos nesses concílios. Este aqui é o credo mais antigo que nós temos, que é o credo dos apóstolos, e representa aquilo que é basilar, aquilo que é básico em relação à fé cristã, principalmente porque ele vai afirmar para nós a existência da Trindade, cada um de acordo com as suas obras e funções dentro do ente divino, que vai falar assim para nós: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nosso próximo credo é o credo niceno-constantinopolitano, que foi o resultado daqueles dois primeiros concílios que nós vemos. E ele é um credo, você vai ver que ele tem uma profundidade muito maior, porque ele busca explicar justamente essa questão das pessoas que compõem a Trindade. E ele diz assim: cremos em um só Deus, Pai, onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
gerado do Pai antes de todos os tempos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, ou seja, feito da mesma substância, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai. E virá outra vez, com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. E esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. E o próximo que eu queria mostrar para vocês é a declaração de fé de Calcedônia, a qual chegou ao entendimento em relação à dupla natureza de Cristo, que fala assim: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, e segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. E um só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, ocorrendo para formar uma só pessoa em subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. Amém. Então, meus queridos, a gente encerra dessa forma o nosso assunto sobre concílios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do Novo Testamento, como foi que ele foi feito. E para nós iniciarmos então esse assunto, é bom a gente destacar aqui o que nós temos, a lista de 27 livros que nós temos, que são considerados autoritativos e inspirados. Essa lista ela se chama cânon. Cânon significa regra, padrão, uma vara de medir. É um conjunto de livros que ele serve como essa regra, que define o padrão de como o crente, de como o verdadeiro cristão, ele deve agir, ele deve crer naquilo que ele deve crer, o que ele deve louvar. Então nós temos no cânon do Novo Testamento uma única regra de fé e prática. Durante o período apostólico, os livros da Bíblia hebraica, eles eram aceitos como autoritativos da mesma forma que são feitos até os dias atuais. Porém, Cristo ele veio em um determinado momento na Palestina e ele trouxe ali uma nova revelação acerca de Deus. Ele, na verdade, confirmou aquilo que os apóstolos falavam e ele deu a nós um novo entendimento em relação a todas as profecias e a tudo aquilo que havia sido escrito. Os apóstolos, que eram as testemunhas oculares em relação a Jesus, e os seus associados, eles tomaram como base a tradição oral sobre a vida de Jesus e empreenderam no registro escrito sobre a vida de Cristo, os quais nós denominamos evangelhos. Os apóstolos, igual nós tivemos Mateus e João, e também os seus associados, que foram Marcos, que era associado a Pedro, ou seja, ele narrou aquilo que Pedro contou para ele, e nós também tínhamos Lucas, que
apesar de Paulo não ter vivido diretamente com Jesus, Lucas ele fez uma pesquisa muito significativa em relação à vida de Jesus, e ele era assim considerado uma das pessoas que estiveram muito próximas a Paulo, e então por isso que é dado a ele essa autoridade indireta apostólica, justamente pela pessoa de Paulo ter participado de forma ativa na confecção tanto do Evangelho e do livro de Atos. E os escritos de gênero epistolar, né, ou seja, as cartas, principalmente os textos paulinos, já eram lidos durante a leitura pública das Escrituras no século I. Isso já era uma prática que era adotada pela Igreja no seu primeiro século de vida. E a questão que persistia eram quais livros a Igreja deveria considerar inspirado e autoritativo. Nós teremos então algumas evidências dentro da própria Bíblia. 2 Pedro 3, 15 a 16, Pedro ele vai comparar os escritos paulinos com os escritos do Antigo Testamento, e em 1 Timóteo 5, 18, Paulo ele vai fazer duas citações de dois versículos, um que está em Deuteronômio e o outro que está em Lucas, e o qual ele vai colocar eles com o mesmo nível de autoridade, ou seja, ele vai colocar que o Evangelho de Lucas ele possui a mesma autoridade do que os escritos mosaicos, do que a Torá. A maioria dos 27 livros do Novo Testamento já possuem um status autoritativo na igreja durante o século II. Alguns ainda eram debatidos, como Tiago, segunda carta de Pedro, segunda e terceira carta de João, a carta de Judas e o livro de Apocalipse. Fora do Novo Testamento, vários pais da igreja, como Clemente de Roma e Policarpo de Esmirna, eles vão citar nas suas cartas, nos seus escritos, os livros do Novo Testamento. Clemente de Roma vai citar 11 livros, Policarpo de Esmirna ele vai citar 15 livros. E também nós tivemos uma descoberta um pouco mais recente, ali no século XVIII, do cânon muratoriano, que ele data do século II, e ele possuía nesse cânon, né, nessa lista de livros, que seriam livros autoritativos, 22 dos 27 livros. Eram os 4 evangelhos, 13 cartas paulinas, 2 cartas de João, Judas e Apocalipse. E também a questão do Novo Testamento ela foi resolvida entre os séculos 3 e 5. Isso demonstra o quê? Que em um curto período de tempo a igreja ela já havia resolvido o seu problema da revelação. Como assim? Se nós pararmos para analisar o Antigo Testamento, até o Antigo Testamento todo ser fechado, nós tivemos um tempo muito grande até isso acontecer, muitas coisas aconteceram. Agora o Novo Testamento ele já foi algo mais curto, ele todo foi escrito em menos de 40 anos, mais ou menos, né? Acredita-se que tenha começado a ser escrito por volta de 60, alguns vão colocar até 40 depois de Cristo, mas é certo que no máximo no ano 90, 96, todos os 27 livros eles já haviam sido escritos. Então se a gente colocar entre 40 e 60 anos, nós tivemos toda a confecção dos 27 livros. E isso é um período muito curto. E a igreja demorou um período até relativamente pequeno para poder reconhecer de forma oficial quais eram a lista desses 27 livros. E nós tínhamos alguns motivos para que essa lista ela fosse de fato realizada. Os motivos eram que os livros eles tinham uma natureza profética, esses livros do Novo Testamento, ou seja, eles eram dignos de serem preservados para eles serem conhecidos. A necessidade da igreja ter uma escritura autoritativa que falasse sobre Jesus, para que isso fosse lido publicamente durante os cultos. Desafiar e enfrentar os hereges, como Marcião, nós falamos nas nossas aulas de heresia, que foi um herege, que ele havia feito uma própria lista do Novo Testamento para ele, na qual ele considerava apenas algumas cartas de Paulo e uma versão resumida do Evangelho de Lucas. Alcance missionário, para que através da Escritura elas pudessem ser distribuídas dentro do Império e as pessoas tivessem o conhecimento acerca de Jesus. E também porque nós tivemos a perseguição de Diocleciano em 303, no qual ele mandou queimar vários manuscritos cristãos. Então as pessoas elas tinham que saber quais eram os livros que valia a pena, às vezes, você até morrer por causa dele, porque era um livro importante, era um livro autoritativo e que poderia fazer diferença na vida de outras pessoas. Mas esses livros, para eles serem considerados canônicos, considerados inspirados e autoritativos, eles tinham que cumprir alguns requisitos. O primeiro era a apostolicidade, ou seja, esse livro ele tem que ter origem em um apóstolo. Normalmente, os apóstolos foram aqueles que escreveram os livros do Novo Testamento, exceto Lucas e Marcos. Mas
eles eram associados a outros apóstolos, como eu falei com vocês anteriormente, Marcos com Pedro e Lucas com Paulo. Ortodoxia, ou seja, eles tinham que ter uma doutrina correta, eles não poderiam contradizer entre os próprios livros e principalmente não poderiam contradizer o Antigo Testamento. Então, era prezado, era primado que o livro ele fosse um livro ortodoxo, que ele tivesse o ensino correto. A Antiguidade, que fosse um livro escrito no período apostólico, dentro daquele intervalo de tempo em que os apóstolos estavam. E também que ele fosse um livro usado dentro da igreja. O uso eclesiástico, o uso dentro da igreja era algo importante. Esse livro ele circulava dentro das igrejas. A maioria das igrejas elas já aceitavam esse livro como autoritativo. Esse era um ponto extremamente importante na escolha e na efetivação do livro como canônico. Eusébio de Cesareia, do século IV, um historiador da igreja, no período antigo, um dos historiadores do próprio Constantino, ele publicou uma lista que, na época, tinha aceitação total dos seguintes livros: os Evangelhos, Atos, as Cartas Paulinas, primeiro livro de João, primeiro livro de Pedro e Apocalipse. Aqueles que tinham dúvidas, mas eram aceitos pela maioria: Tiago, Judas, segunda carta de Pedro, segunda carta de João e terceira carta de João. E aqueles livros que não eram aceitos, nós tínhamos Atos de Paulo, Pastor de Hermas e Apocalipse de Pedro. Nas igrejas do Ocidente haviam dúvidas sobre Hebreus, porque era um livro que ele não tinha uma autoria clara e ele foi incluído no cânon porque todos achavam que Paulo que seria o autor de Hebreus. Tiago, devido à sua teologia, né, que é uma teologia mais baseada em obras, mas isso acontecia por um erro de interpretação. Segunda Pedro, também por questão de autoria. Terceiro João, a mesma coisa. E Judas, porque Judas ele citava um livro pseudepígrafo, né, que era o livro de Enoque. As opiniões elas não eram universais, pois cada livro tinha os seus apoiadores. No Oriente havia um debate sobre Tiago, 2 Pedro, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. As disputas canônicas tiveram uma aparente solução com a publicação da carta de Atanásio de Alexandria em 367, na qual ele prescreveu todos os 27 livros que nós temos atualmente no nosso cânon. Ou seja, Atanásio, que era um grande líder da igreja, um pai da igreja muito influente, ele publica essa carta no ano de 367, e então ele está ali naquela carta validando, ou seja, colocando em si, identificando quais são os livros autoritativos de acordo com os estudos, de acordo com aqueles critérios que nós passamos no nosso último slide. E houveram, para a definição do cânon, cerca de 3 concílios. Primeiro foi o concílio de Laodiceia, em 363, que reconheceu todos os livros que nós temos no Novo Testamento, exceto o livro de Apocalipse. Depois nós tivemos um concílio na cidade de Hippo-Regis, no norte da África, em 393, no qual todos os livros aqui, incluindo Apocalipse, já foram reconhecidos como autoritativos. E, por fim, nós tivemos o concílio de Cartago, em 397, o qual ele confirmou o concílio de Hippo-Regis, e aqui nós temos o concílio derradeiro em relação à formação do cânon do Novo Testamento. Então, essa é a nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você consiga aprofundar um pouquinho mais em relação àquilo que eu falei com vocês, a formação da Bíblia. Lógico que nós temos outras características para poder explorar, o assunto ele é muito maior do que nós conseguimos falar aqui, mas é justamente para que você tenha essa introdução e saiba que, acima de tudo, o Espírito Santo ele esteve sempre no processo de formação canônica. Tanto na inspiração, quando os livros eles eram escritos pelos seus autores, quanto na conservação e preservação dos manuscritos, e quanto esses manuscritos eles eram copiados, e principalmente nesse processo do reconhecimento da lista dos 27 livros. Por isso que hoje nós consideramos que o Novo Testamento ele é de igual modo autoritativo com o Antigo Testamento, e principalmente que o Novo Testamento ele é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e preservada por ele até os dias de hoje. Amém? Meu querido, fique com Deus e Deus abençoe muito a sua vida e até a nossa próxima aula.